pessoal, tudo bem? Estamos trazendo mais um conteúdo importante da matemática básica. Vamos tratar do assunto equação do primeiro grau e ela inserida em geometria, mais especificamente em cálculo de perímetro, ok? Se você deseja então aprender, ter este canal, estas aulas para um apoio de seus estudos, tarefas escolares, já de antemão eu peço que você clique no botão inscreva-se e clique no sininho para que sempre quando tiver uma nova aula você venha ser notificado. Então já faça isso agora para você não esquecer e quando tiver sempre uma nova aula você vai ser avisado. Você que tem interesse realmente em ter essas aulas como apoio nas suas tarefas escolares, tá certo? Vamos à aula então. Aqui eu tenho esse exercício dizendo o seguinte: uma região retangular foi totalmente cercada por tela. A figura mostra as medidas dos lados em metros dessa região. Bom, então a região é essa, uma região retangular. E aí tem a pergunta: se para cercar totalmente essa região foram utilizados 48 metros de tela, qual é a medida do lado maior da região? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, é uma região retangular, ok? Então, para que você consiga calcular e iniciar aqui o exercício, você tem que ter um pouco de noção das características dos retângulos. Por isso que eu digo que a matemática, ela está sempre, um conteúdo está sempre ligado a outro. Aqui você tem a geometria ligada à equação do primeiro grau. E você tem que ter noção da especificação de um retângulo. Então vamos lá. Todo retângulo, tá? Todo retângulo, ele tem os seus lados opostos de mesma medida, os seus lados paralelos. Então, ou seja, se este aqui mede x, o lado que está ao seu oposto está paralelo a ele, que é este outro, também medirá x. Isso vai acontecer também aqui. Se este lado aqui, x mais 4, é a medida desse lado do retângulo, então o seu lado oposto, paralelo, também medirá x mais 4. Então nem sempre o exercício vai lhe dar a medida de todos os lados da figura. É muito importante você conhecer as características importantes da figura geométrica em questão. Por exemplo, se fosse um quadrado, vamos lá, se fosse um quadrado e eu dissesse que o quadrado tem medidas valendo 2, se um dos lados do quadrado mede 2 e é um quadrado, então como saberei quanto vale os outros lados do quadrado? Simples, se você conhece e sabe que o quadrado tem todos os seus lados de mesma medida, então todos os outros 3 lados que não têm indicação também medirão 2, certo? 2 metros, 2 centímetros, enfim. Então você precisa de ter um conhecimento, uma noção básica da figura para poder pensar em iniciar o exercício. Então eu não tinha a medida desses 2 lados da figura. Se eu não sei, tá, dessa característica básica do retângulo, que os seus lados paralelos têm a mesma medida, eu não saberia dizer quanto mede aqui e aqui. Então é importante saber isso, ok? Cada figura, ela tem o seu princípio, tem um ponto bem característico dela. Bom, depois disso, eu vou entender o seguinte, que o que me diz aqui, e essa parte da questão é importante, porque ela me dá um dado importante que vai me ajudar a resolver o exercício. Está dizendo o seguinte: se para cercar totalmente essa região foram utilizados 48 metros de tela, então para cercar toda a região, porque é isso que está dizendo aqui, ela foi cercada com tela, foram utilizados 48 metros de tela. Então toda essa região aqui, ó, foi cercada com 48 metros de tela. Isso é perímetro. O que é perímetro na matemática, na geometria? Perímetro é o cálculo que faz que você consiga medir o comprimento da figura, do contorno da figura. Quanto mede o contorno da figura.
E o exercício já está me dando quanto mede o contorno da figura. Está dizendo aqui claramente que para cercar todo o terreno foram utilizados 48 metros de tela. Então, da ponta aqui, se eu começar a contar daqui e der toda a sua volta e voltar nela, dá 48 metros de tela. Então eu sei que a soma de todos os lados da figura dará 48 metros de tela. Então o que eu irei fazer? Bom, o que o exercício está pedindo é que eu dê o valor do lado maior da região. Então eu quero saber quanto mede o lado maior. Tanto esse como esse medem a mesma coisa, por se tratar de um retângulo. Então tanto faz eu descobrir o valor dessa medida como dessa, eu vou estar encontrando a solução do problema. Então o que eu vou fazer? Vou encontrar o valor de x. Então eu, como conheço, como já sei que o contorno todo da figura mede 48 metros, faria o seguinte: vou fazer x, que é esse aqui, somado com o x mais 4, que é a medida de cima, somado com esta medida, que é o x, e finalmente somado com esta, que é x mais 4. E eu sei que a soma de todo o contorno vai me dar o valor de 48. Certo? Eu poderia, por exemplo, em vez de ter um monte de x, quantas vezes essa lateral aqui se repete? 2 vezes? Então eu poderia colocar assim, ó, 2x. Mais, quantas vezes essa lateral se repete? 2 vezes. Então eu poderia colocar 2 vezes x mais 4, igual a 48. Isto é o mesmo que isso. Aí eu evitaria de tanto x aqui. Tanto faz, tá? Bom, então, eu vou somar primeiro a quantidade de letras que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4 letras. Então, eu tenho 4 letras x. Depois, eu vou somar aqui os números que aparecem aqui do lado esquerdo do igual. Bom, somei todas as letras x. Deixa eu pegar uma outra cor. Eu somei todas as letras x. Pronto. Agora, eu vou somar os números que aparecem do lado esquerdo do igual, do lado de cá. Então, aparece 2 vezes o 4 aqui, ó, tá vendo? E se eu somar os dois, eu vou obter 8. Mais 8. E tudo isso é igual a 48. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Tudo isso daqui é uma equação do primeiro grau. Como já foi explicado em vídeos anteriores, recomendo que assista a eles para que você entenda o conteúdo e não pegue pela metade o barco andando, a coisa andando, certo? Então aqui o que eu faço? O objetivo é achar o valor de x. Então eu vou primeiro jogar o 8 para o lado direito do igual. Então vou deixar o 4x lá sozinho. A ideia é isolar o x. Então tem o 4 e o 8 para tirar daí do lado de cá, do lado esquerdo da igualdade. Eu tenho que tirar o 4 e o 8 de onde eles estão aqui para isolar o x, deixá-lo sozinho. Então primeiro eu jogo o 8 para cá. Ele está somando, vai passar subtraindo. Então vai ser 48 menos 8. Certo, pessoal? Bom, faço a subtração e eu vou obter 40. Então sempre que você tiver uma situação como essa, primeiro faça a opção de mexer quem não tem a letra. No caso aqui, quem não tem a letra é o 8. E o que eu faço com ele? Ele está somando, qual que é o papel dele? Qual que é a tarefa dele dentro da equação? Ele está somando, então ele vai passar do outro lado subtraindo. Fiz isso, aí subtraindo deu 40. Agora é a vez a vez de dar fim no 4, de sumir com ele. O que eu faço? Também vou passar para o lado direito da igualdade. Só que no caso do 4, qual é a função dele na operação? A função do 8 era a adição, passou a subtrair. No caso do 4, como entre o 4 e a letra não tem nada, significa que o 4 está multiplicando a letra. Então a operação é multiplicação,
vou utilizar a operação inversa, que é a divisão. Ele vai passar dividindo. Então vai acontecer o seguinte: finalmente, o objetivo de deixar o x isolado eu consegui, passo 4 para baixo do 40, subtraindo, aliás, dividindo, tá? A operação inversa. E aí eu fazendo aqui a divisão, eu obtive o valor 10. Este é o resultado esperado pela questão? Não, não é o resultado. Veja que o que está pedindo aqui, ó. Se para cercar totalmente essa região foram utilizados 48 metros de tela, qual é a medida do lado maior da região? Ele quer saber quanto mede essa região aqui. Não especificamente quanto vale o x. Ele não quer saber quanto vale o x. Ele quer saber quanto vale a região maior. Ou aqui, eles têm a mesma medida, tanto faz. Se por acaso o exercício estivesse pedindo determine o valor de x, aí o meu exercício, o meu problema estaria resolvido. Então você tem que prestar muita atenção no enunciado. Se você está fazendo uma prova, uma atividade, leia todo o enunciado, preste atenção no que está pedindo, para que você então não dê resposta errada. Você fez a conta até aqui, acho que o valor é esse, você vai acabar errando. E quando é múltipla escolha, geralmente eles colocam essa como uma das respostas para enganar você. Então toma cuidado que não terminou aqui. O que falta? Bom, se eu quero saber quanto mede o lado maior da figura, então eu vou pegar um dos dois aqui que tanto faz um como o outro. Vou fazer assim, x mais 4. Como agora eu já sei o valor de x, substituo o 4, aliás o 10, no lugar do x. Então o 10, que é igual a x, vai aqui. 10 mais 4. Quanto é 10 mais 4? 14. Então o lado maior da região retangular, ela mede 14 metros. Agora, preste atenção neste outro exercício. Um lado de um paralelogramo é o dobro de outro. Determine as medidas dos lados, sabendo que o perímetro é 108 centímetros. Muito bem. Eu fiz o desenho aqui, tá? Para que a aula não ficasse muito longa, mas geralmente, nem sempre, aliás, os desenhos são colocados, tá? No exercício anterior, eu coloquei lá o desenho do retângulo, mas existe sim alguns exercícios em provas, concurso público, que você tem apenas o enunciado, você não tem o desenho. Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber o que é paralelogramo, senão você não tem nem ideia de como começar. Então, é importante você estar sempre de olho em outros conteúdos também. A matemática é um conteúdo no outro, tá? Então, o paralelogramo, ele é uma figura, é um quadrilátero, ok? 4 lados, onde os seus lados opostos são paralelos. Por exemplo, o retângulo é um paralelogramo, tá? O quadrado é um paralelogramo, mas eu fiz esse paralelogramo aqui, que quando se tem a ideia de paralelogramo, se pensa nessa figura aqui, tá? Que tem o seu lado meio que inclinado. Então ele está dizendo o seguinte, que o paralelogramo ele tem um dos lados do paralelogramo é o dobro do outro. Mas, poxa, não são 4 lados? Por isso que é importante você ter um pré-conhecimento a respeito do assunto. Se você não sabe o que é um paralelogramo e suas características, assim como acontece com o retângulo, que nós falamos há pouco, tá? Você não sabe nem por onde começar, tá? Então, vamos lembrar que, como acontece no retângulo, o lado oposto tem a mesma medida que o outro. Então, o que mede aqui, mede aqui. O que mede aqui na lateral, aqui nessa outra lateral. Então, eu preciso saber a medida, pelo menos, de 2 lados. Tá? O que está da forma horizontal e que está inclinado. Sabendo esses 2 lados, eu consigo resolver o problema. Então vamos chamar o seguinte, que o lado 1, vou chamar de lado 1, ele mede x. Pronto. Não sei ainda, aqui não me indica valores numéricos. O único valor numérico que tem aqui como indicação é a medida do perímetro. Ou seja, ele está me dizendo que se eu somar
todos os lados, a medida de todos os lados vai dar 108. Só que eu tenho que saber quanto vale os lados, e é exatamente isso que o problema está pedindo. Bom, um lado mede x. Se um dos lados é o dobro do outro, se eu considero que o lado 1 mede x, então eu vou considerar que o lado 2 mede o dobro de x. O dobro é 2 vezes x. Pronto. Então eu vou pegar essas informações e jogar ali. Quem é o 2x? É claro, o lado maior. Então se aqui mede 2x, como eu já falei no início, o lado oposto a ele, paralelo, também vai medir o mesmo. Essa característica do paralelogramo você tem que saber. Você não consegue nem iniciar o cálculo. E os lados menores medem x. Com essa informação, ficou então agora bem tranquilo para realizar o exercício. O que o exercício está me pedindo aqui? Determine as medidas do lado. Ele quer saber quanto mede cada lado. Tá? Então, por exemplo, se eu descobrir o valor do x, eu vou saber quanto mede cada lado. Por exemplo, aqui, se vamos supor que for 4, se eu encontrar o valor de x como 4, aqui é o dobro, vai valer 8. Então é só saber quanto vale o valor de x. E como eu vou fazer isso? Vou montar um cálculo, uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou somar todos os lados aqui, porque está me dizendo que a medida do perímetro dá 108. Ou seja, a soma disto com isto, com isto e com isto dá 108. Então, ó, eu já vou fazer direto. 2x com 2x dá 4x. Ok? Um x aqui, outro x ali. Junto os dois, 2x. Então eu sei que a soma de tudo isso vai dar 108. Olha só. Uma equaçãozinha do primeiro grau inserida num problema de geometria, do cálculo de perímetro. Então agora eu vou somar a quantidade de x que tem do lado esquerdo. Se eu tenho 4 aqui, eu tenho 2 aqui, no total, se eu somar os dois, eu vou ter 6x. Do outro lado continua 108. Depois disso, eu quero saber o valor de x, porque é o objetivo. Se eu conhecer o valor de x, vou saber quanto vale cada lado. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou isolar o x, vou deixar o x sozinho. Vou passar o 6 dividindo. Opa, peraí, tá errado aqui. O 6 dividindo. E aí, professor, eu não sei fazer essa divisão de cabeça, vai dar 18. Mas se caso você não saiba, você faz isso aqui, ó. 108, certo? Dividido por 6. Vai dar 1 aqui. 6 tira 10 tira 6 dá 4. Aí vai abaixar o 8. Na tabuada, quem vezes 6 dá 48? 8. 8 vezes 6, 48. Então, eu já sei o valor de x. Ok? Bom, então a resposta está fácil. As laterais vão medir 18. As laterais. Então, laterais... Não, peraí. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui do lado. Então, 18 centímetros. E aqui também 18 centímetros. E os lados que estão em cima e embaixo, os horizontais, ao dobro, 2 vezes x. Então, vou até apagar aqui para não confundir. Aqui vai medir o dobro de 18 é 36. 36 centímetros. 36 centímetros. Você pode fazer até a prova real. Se você somar tudo isso daqui, tem que dar 18, tem que dar 108, tá? Somar 36 com 36 com 18 com 18 vai ter que dar 108. Você quer ver? Ó, 18 com 18 dá 36. Essas duas laterais aqui. Muito bem. 36 com 36 aqui, ó, vai dar, deixa eu ver, 72. Olha lá, vamos somar aqui. 8, aí 108. Bateu. Tá? Você pode até fazer a prova real. Importante você entender que você não vai aprender apenas vendo uma aula.
Você precisa, na sua escola, prestar atenção no seu professor, fazer tudo que ele pede, as atividades, enfim, dar atenção. E aqui na aula, se você também, na aula no YouTube, você ficar participando da aula e também vendo outras coisas, você não vai aprender. Então você tem que, matemática é concentração, é foco, é dedicação, tá? Se você deseja aprender, se você deseja ter esse canal como apoio, como eu falei no início, é importante que você se inscreva no canal, clique no botão inscreva-se e também no sininho, tá? E assista às aulas anteriores a essa, desde das primeiras que falam a respeito de equação do primeiro grau. Assim como também as outras aulas que tem aqui no canal. Não tenho apenas este conteúdo, tenho outros conteúdos da matemática básica e aqueles que ainda não tem, à medida do possível, vamos colocar. O canal, ele é novo, então não tem todas as aulas da matemática básica, tá bom? Eu peço a gentileza que, se você gostou da aula, isso ajuda muito o canal, clique no joinha, dá um clique aí, que isso faz o YouTube entender que o canal está colaborando com o público. Clique no joinha e também compartilhe ele nas suas redes sociais. Tá certo, pessoal? Eu peço a gentileza que você não fique de fora das outras aulas. Aguarde, vamos ter mais aulas sobre o assunto, sobre outros assuntos também da matemática básica. Olha, muito obrigado. Espero vocês para a próxima aula. Até lá.